Fala, investidores, tudo bem? Investidor Consciente por aqui. Vamos falar hoje um pouquinho da Klabin. A Klabin trouxe um resultado bem interessante aqui e eu resolvi gravar esse estudo para você. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui, uma notícia relevante com relação à Klabin, que teve um aumento de 86% no lucro, no resultado apresentado agora no segundo trimestre, né? Fabricante de papel, embalagem, celulose, teve um lucro líquido de 585 milhões no segundo trimestre, um aumento de 86% antes do resultado apurado por o período, o ano antes, né? Mesmo período do ano anterior. A companhia teve um resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado de 2,4 bi, abril, né, final de junho, aqui, um recuo de 1%. Então, aqui o EBITDA, né, que é o resultado operacional, teve uma atualização aqui, com a margem passando de 41% para 39%, tá? Receita líquida somou 5,25 bi, tá, pessoal? Nós já vamos ver essa receita ali, crescendo aqui 6% na mesma comparação. O resultado, os analistas esperavam em média que o EBITDA ajustado 2,2 bi. A gente vê o EBITDA aqui 2,4, tá? Receita de 5,25 bi, a receita também veio, né, na mesma medida ali, tá aqui a receita, tá? Então veio assim em linha com a estimativa, tá? O lucro líquido de 821 milhões e nós tivemos um lucro líquido ali bem favorável também. A companhia aproveitou e veio ao mercado, fez aqui um anúncio de distribuição de dividendo, 306 milhões em distribuição de dividendos, que corresponde aqui a 25 centavos pelas ações Unity, né, que é o final 11 ali. Então, eu estou analisando aqui esse código aqui, aqui está a Klabin 3, né, ordinária, está custando R$ 3,74. E vamos explorar um pouquinho para a gente verificar. Nesse momento aqui nós temos aqui a B3 aqui subindo um pouquinho, né, Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui como que está de fato a Klabin, para a gente dar uma estudada aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou trazer para vocês aqui o gráfico, vou fazer minhas ponderações e vou apresentar para você os indicadores que eu uso para me trazer uma margem de segurança, me proteger na minha tomada de decisão, tá? Esse indicador, ele é influenciado pelo resultado da empresa. Então, a empresa vem apresentando bons resultados, ele vai ficar mais favorável e com certeza vai puxar a cotação. Nesse momento, quando você olha aqui nesse gráfico, o que a gente consegue ver claramente aqui na Klabin? A gente vê uma cotação acima do lucro líquido, né? Aqui essa linha é o lucro, né? O lucro líquido, que eu sempre coloco aqui para vocês. Então, aqui ela está em tendência de baixa, aqui um pouco lateralizada, né? O que eu imagino que possa acontecer com a Klabin, pessoal? Ela pode fazer isso aqui, depois voltar aqui e cair para cá. Essa é a minha pequena observação. Isso aqui ultrapassou. Você ignora isso aqui. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o preço teto, que é aquele valor intrínseco. Eu pego os dividendos dos últimos 5 anos ali, divido por 6, né? E aqui eu busco um preço teto. Então, o preço teto seria 3,25, né? E nós temos ali o valor intrínseco abaixo do preço teto. É outra questão que eu particularmente não gosto, tá? Eu gosto de ver esse valor intrínseco acima do preço teto ali. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar aqui um xizinho para colocar para vocês aqui, para a gente marcar essa questão aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Então, aqui é uma questão que eu não gosto, tá, pessoal? Tá aí. Eu gosto de ver esse valor intrínseco de garra, por exemplo, se eu tivesse aqui, seria perfeito. Porque abaixo, e logicamente a cotação aqui embaixo, eu gosto de comprar no máximo no preço teto, ok? Vamos olhar alguns dados aqui nessa parte aqui que eu achei bem relevante. Por exemplo, aqui, a gente vai ver aqui a estimativa de resultado da companhia. Por que às vezes a gente não consegue entender por que uma cotação ela não sai do lugar, né? A gente vê ali a ação e tal, e o que está acontecendo? A gente tem que entender que tem outros fatores que que justifica essa cotação lateralizada, ou essa cotação um pouco indecisa ali. É o próprio mercado aguardando alguma resposta, um parecer da companhia para que ela possa ter essa continuidade de alta. Por exemplo, quando você vê aqui, a gente vem aqui na estimativa aqui dos analistas.
A gente consegue perceber que há uma pequena tendência, mas não há nada muito assim extraordinário, né? 32 centavos, 44 centavos por ação, 52 centavos, 66 centavos. Ok, ano a ano um ajuste, mas é uma coisinha bem leve. A gente percebe que nos últimos períodos, 2023 e 2024, ela ficou abaixo da estimativa. 2024, o resultado veio muito ruim, ficou menos 84%, caiu o lucro por ação. E agora veio com esse lucro aí muito bom. Então, mas a gente ponderando as coisas, que a gente vai perceber que é um resultado, se eu pegar as sazonais ali, vou mostrar para você, não é aquele resultado assim que enche muitos olhos de quem está acompanhando mais o ativo, né? A gente vê a receita também crescente, beleza? Aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o resultado aqui, ó. Quando eu olho aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui, a receita aqui, por exemplo, aqui, deixa eu pegar as sazonais que eu falei para vocês. Olha aqui para você ver. Quando a gente pega aqui as sazonais da Klabin, a gente percebe que em 2020, tô aqui, ó, 2020, ela subiu 45%, né, 2021 caiu, 2022 caiu, 2025 agora está caindo 18%. E aqui de 2020 a 2023, 2024 teve alta, o restante foi tudo baixo. Se eu colocar aqui uma média, ela começou a ajustar um pouquinho agora, mas estava sempre rodando aqui abaixo do negativo aqui, tá? Com relação à cotação da empresa, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, o que acontece? Ela paga dividendos, 78% do seu lucro, né, payout é distribuído dividendos, e ela tem ali o restante, né? Então, ela tem um percentualzinho interessante ali. Nesse exato momento, a tendência dela é uma tendência de baixa. Tá vendo aqui? É uma tendência de baixa. Em todos os aspectos aqui é uma tendência de baixa. Viés de alta, agora que alterou um pouquinho, mas a maioria, no contexto geral, há uma tendência de baixa, tá? Se você olhar aqui, vamos pegar aqui alguns alvos aqui, ó, previsão. Quando eu pego aqui uma previsão aqui, eu tenho aqui 13 analistas cobrindo esse ativo, né? Então eu tenho aqui a máxima que é 80%, que é 6,60, intermediário 5,10, de acordo com esses critérios, tá? E eu não tenho nada aqui para baixo. Então isso quer dizer que os analistas acreditam numa possível alta aqui no longo prazo. Só que esse lucro aqui, pessoal, ele precisa ser ajustado ali, tá bom? Subir para que essa cotação continue subindo. Por enquanto vai ficando dessa forma até que esse lucro aqui resolva caminhar um pouco, tá? O que eu vejo aqui na Klabin com relação a alguns outros múltiplos aqui que eu vou pegar para você? Um fator extremamente importante que eu tenho meus últimos vídeos, a gente trouxe aqui para vocês, é o custo de capital correlacionado com o retorno sobre capital. Então, quando a empresa tem um custo de capital maior do que o retorno sobre aquele investimento, que é o ROIC, isso compromete o seu resultado operacional, compromete porque, ela, de certa forma, ela não está tendo retorno. Então, quanto mais a empresa cresce, tendo essa relação de ROIC com custo de capital desfavorável, isso compromete, faz com que a cotação caia, né? No caso aqui da Klabin, a gente percebe que ela está melhorando, ela está ajustando esses múltiplos, né? A gente percebe aqui que em 2013 ela vinha aqui, já ficou negativo, o spread aqui ficou muito negativo em 2018. Mas agora está firmando aqui, ó, está tendo um spread de 10%, né? E aqui agora atualmente nós estamos em 2024, nós temos um spread de 4%. O ROIC, ou seja, ali nós temos um ROIC 9,21 e o custo de capital 5,19, então está muito bom. Então isso aqui é importante você olhar. Quer ver? Eu vou mostrar para você agora uma empresa que apresenta esses dados negativos, né? Nós temos aqui a Home. Veja que aqui está negativo. Aqui ela performou muito bem. Então nós temos aqui 2019, 2020, 2021, certo? Vamos fazer aqui um paralelo aqui com a Home. Deixa eu pegar aqui, ó. Home 3. Então ali nós temos 2019, 2020, olha lá, para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 2019, olha só, pessoal, 2019, vou pegar bem aqui, ó, 2019, 2020, 2021, né? Vamos pegar aqui, ó, 2021, olha o que aconteceu com a Home. Se eu pegar isso aqui
e fazer ó, subiu aqui 457%. Quando eu pego isso aqui e consigo verificar, ó, 2019, 2020, 2021, eu percebo claramente que isso aqui influenciou a cotação da Home, subiu 457%. Da mesma forma que a gente vê o contrário aqui também acontecendo. A gente vê uma queda aqui depois, consequentemente, e eu também consigo ver essa queda. Deixa eu tentar fazer algo bem legal aqui pra gente, para você entender perfeitamente o que está acontecendo. Olha aqui, ó, quanto isso é importante, pessoal. A gente viu aqui que subiu bastante, 2019, 2020, 2021, a gente viu a cotação subindo. Quando caiu também, que inclusive agora está negativa essa relação, a gente viu a cotação cair, o lucro líquido cair também, que o retorno sobre o capital investido está negativo, tá? Então essa questão, ela não pode ser ignorada, vocês precisam acompanhar isso aí. Inclusive nesse momento, nós estamos vendo aqui a Home cair bastante aqui, ela pode buscar esses alvos aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui na KLB, é o código N4, tá? Então nós temos aqui, vamos voltar na Klabin. Bom, vamos aqui olhar alguns múltiplos que eu achei bem relevante aqui trazer para vocês. Nós vamos pegar aqui uma receita, né? Vamos pegar essa receita aqui. Olha só, aqui nós temos a receita da Klabin. Essa receita aqui, pessoal, uma pequena observação, a gente não vê ela sair do lugar. Ali em 2022, ela foi 20,32, né? E ela está 20,74. Então, ela está lateralizada. Consequentemente, a gente vai ver uma ação que não sai do lugar também. Quando você olha, por exemplo, aqui a Klabin, aqui nessa relação que a gente estava fazendo aqui com a Home, KLBN4. Você percebe, aqui ele está puxando um pouquinho a cotação, mas aqui não saiu muito do lugar também, vamos dizer assim. A gente percebe que tem certa influência aqui na cotação também, tá, pessoal? Então, você vai ter que acompanhar isso aí. Aqui nós temos uma receita, né, uma receita lateralizada. Quando a gente adiciona o lucro líquido junto com essa receita, a gente percebe que o lucro líquido diminuiu. Eu vejo isso aqui no longo prazo, uma queda no lucro líquido, tá? E a gente vai pegar o que mais aqui agora para mostrar para você. Eu vou pegar aqui o rendimento de dividendos. Vamos pegar aqui os dividendos para vocês. O dividendo ele está pagando 6 e pouquinho, mas eu tenho o preço teto que eu já mostrei para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, eu quero pegar isso aqui. Isso aqui que eu quero mostrar para você, que é a margem de lucro, tá? Então, nós temos aqui um lucro líquido. E agora eu vou pegar a margem de lucro líquido. Então, nós temos um lucro líquido. Ok, o lucro subiu aqui bastante. Só que a gente percebe que a empresa está tendo um custo maior de capital. Então, aqui, ela reduziu as suas margens. Ela saiu de 23% e está 9%. Então, consequentemente, a cotação acaba se ajustando. Quando você pega aqui para falar de dívida, por exemplo, vamos correlacionar aqui agora a dívida da empresa. Se você pega aqui uma dívida total e caixa e equivalente, a gente consegue perceber que essa dívida está muito alta. Esse amarelo aqui é a dívida, né? E o caixa aqui embaixo é o caixa equivalente, ou seja, o que ela tem disponível para estar honrando esses compromissos. A dívida pelo EBITDA aqui, ó, se a gente adicionar, a gente percebe que a dívida aumentou muito aqui, né? 4 vezes o EBITDA. E agora caiu um pouquinho, mas a dívida, para mim, ela continua um pouco alta. Tudo isso, pessoal, segura preço de cotação, tá? Agora eu vou apresentar para você aqui agora um outro dado que é o caixa das operações. É o caixa que nós temos lá o lucro bruto e nós temos o caixa, né, que é o resultado operacional. E nós temos o caixa ali. Vou mostrar para você aqui agora. E o capex, o lucro operacional. Deixa eu mostrar para você aqui o lucro operacional. E o capex ali, como está sendo direcionado esse valor. Se a empresa precisa de fato captar recurso de terceiros para fazer essa captação, você já tem caixa para isso, né? Então, o que acontece? A gente consegue perceber aqui que aqui ela tem bastante caixa, que é o resultado operacional, nessa linha roxa, tá? Resultado operacional, para mim também lateralizado.
E ela tem caixa, o caixa dela subiu bastante aqui, mas ela tem mais caixa do que o resultado operacional. Então ela está fazendo muito caixa, isso é ok, é muito bom. E aqui a gente consegue perceber, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui, vou tirar agora o lucro operacional, vou tirar ele daqui, e vou deixar só o caixa e o capex. A gente consegue perceber que nesse período aqui, ó, ela estava fazendo um capex, tendo uma eficiência operacional usando caixa, né? Aqui ela extrapolou um pouquinho, ela precisou de um pouco mais do que tinha no caixa disponível. Agora aqui voltou o capex para dentro do caixa também, ou seja, o caixa consegue cobrir o seu custo com o capex. Isso é muito bom, traz uma certa relevância aqui para a gente, ok? Então, o que eu penso aqui com relação a Klabin, pessoal? O resultado foi bom? Ok. Esses dados vão atualizar, a gente vai ter mais informações, mas eu ainda, isso aqui não é indicação de compra e venda, de acordo com os meus critérios, eu não montaria posição ainda na Klabin. É uma excelente empresa? Sim, mas ela tem um custo muito elevado aqui ainda para você montar a posição nela, tá? Com relação aos dividendos, você busca no mínimo 6% de dividendo ao ano. Se você quer operar com margem de segurança, eu acho que ela ofereceu algumas outras oportunidades, pode apresentar algumas oportunidades. A gente tem vários estudos aqui de outros ativos aqui no canal, inclusive se tiver algum que você queira, você coloque que eu trago para você. E eu vou mostrar para você agora, aqui eu vou mostrar para você uma lista que eu gosto de fazer aqui as análises, e eu faço um filtro aqui no próprio estudo aqui, ó, seleção para estudar, né? Aqui no TradeView aqui, você vem aqui, você coloca aqui Brasil, Estados Unidos, onde você quiser, você tem essa opção aqui, tá? Outros países. E você usa alguns parâmetros aqui para que você possa... Eu escolhi aqui que empresas que não tenham lucro por ação negativo, uma empresa que tem um PL abaixo de 15, ela tem um crescimento de receita que não seja negativo, não tão exigente assim, mas olha só. Nós tivemos aqui 13 símbolos aqui apresentados, Itaú, Ambev, Itaúsa, BB Seguridade, Atim, Caixa Seguridade, Copel, Semig, Vibra, a Transmissão Paulista, né? Que é a ISA, a Marco Polo, a Fleury e a Dirtrade Direcional, né? Nós temos aqui setor financeiro, nós temos comunicação, serviço público, comércio de varejo, né? Que também é energia, isso aqui também, produto manufaturado, que é a Pomo 4, né? Serviço de saúde, então você tem um portfólio muito diversificado, e a maioria está com viés de alta, né? Nós temos aqui somente a CMI com viés de baixa, um outro aqui com neutro, né? Vamos dizer assim. Então, assim, essas análises aqui eu faço para vocês, eu deixo salvo aqui, eu percebi que tem alguma relevância, eu trago para vocês. Olha só, para a gente finalizar esse vídeo aqui, nós falamos de uma ação que é a droga High, né? Que é o código RADL3. Eu falo bastante com vocês com relação a esse terceiro alvo aqui. Eu tenho estudo gravado aí, você pode puxar, que eu tenho 2 vídeos que falam sobre essa companhia. Bateu aqui no terceiro alvo, ontem ela subiu 8%, né? E aqui nesse nível, pessoal, geralmente tem uma força compradora muito elevada, tá? Você fica de olho. O que pode acontecer? Quer dizer que ela parou de cair? Não. Às vezes a companhia pode fazer isso aqui, e ela vai buscar isso aqui e tal, e volta a cair de novo, né? E a gente vem aqui, o que a gente faz? A gente traça outra projeção de FIBO, né? Ou o contrário também pode acontecer. Mas fato é que o que a gente falou aqui acabou se concretizando, né? Ela buscou esses alvos, inclusive vou tirar isso daqui. E agora a gente vai aguardar o que pode acontecer com a companhia. Então é uma empresa bem interessante, eu gosto de operar empresas que o lucro líquido está lá em cima e a cotação está aqui embaixo. Essa relação ela é muito favorável para nós investidores, tá? Até para a gente trabalhar com essa margem de segurança, acontecendo tantas coisas, tanto internamente quanto externamente no país. E a macroeconomia, a microeconomia também pode comprometer resultado, a concorrência, então tudo isso você tem que estar olhando. Então, como a gente acompanha algumas notícias que já estão disponíveis, a gente precisa trabalhar com essas margens de segurança aí, tá bom? E dá para fazer isso tranquilamente, montar um portfólio bem tranquilo, uma empresa que não esteja tão expostas aos acontecimentos aí, acontecimentos bem aleatórios, né? E dinâmicos, né? Que pode prejudicar a economia. E o máximo que você pode fazer é se proteger disso aí, né? E às vezes você até ter algum resultado exponencial com relação a isso aí, desde que você
faça um estudo bem qualificado aí, tá bom? Então é isso que eu quis trazer para vocês, resultado da Klabin, achei interessante, tem dividendos, você que é acionista da Klabin aí, faz seu gerenciamento aí, e excelente investimento para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, deixa seu like, sua curtida, seu comentário. Um abraço, pessoal.